Às 3, às 4h41 da manhã, o Senhor deu a meu esposo umas palavras, umas explicações tão tremendas, e ele comentava comigo, e eu disse que queria compartilhar com outras pessoas. Pedimos direção do Senhor e o Senhor nos deu a confirmação que devíamos fazê-lo. Então vou compartilhar com vocês. Quando o nosso espírito consente nos desejos da carne, aos sentimentos corruptos do coração, a lógica arrogante da mente produz uma degeneração do DNA de nosso espírito. Sabemos que o espírito não tem DNA, mas se está fazendo uma analogia para explicar este exemplo. Quanto mais e mais cedermos à carne, mais e mais se degenera nosso espírito. Os sentimentos da carne, os sentimentos mórbidos e egoístas e a lógica da mente arrogante corrompem a essência nobre do espírito humano, que saiu como uma parte do Espírito de Deus, que Deus colocou em nós, e se torna prejudicial e corrompe assim o afeto natural. Para reparar este estrago, antes que se faça permanente ou perpétuo, Deus enviou sua lei e seus testemunhos, para que sejam analisados com uma mente sincera, um coração abnegado e com uma carne diligente e temperante. Deus te possa dar o sentido profundo, celestial e verdadeiro, à sua lei e testemunho, e então nosso DNA do espírito humano vai se reparando linha por linha, pensamento após pensamento, e a pessoa começa a sentir paz e receber revelações e operação, pois se restabeleceu uma real amizade com Deus. E a pessoa começa a ser guiada e sustentada pela providência. Começa a formar uma fé genuína e uma confiança 100% em toda a palavra e ordenança de Deus. Cada linha entendida pelas explicações e declarações dadas pelo Espírito de Deus, se pelas duras experiências de dor e de fracasso, que por fé os filhos de Deus arrependido passarão com paciência e grande pesar. Estas grandes dores e fracassos se voltam nas mais profundas formas de reeducação e reparação para restaurar o código de pureza do nosso espírito, que naturalmente está danificado, e por estar danificado, nos coloca em armadilha para cometer mais erros. À medida que o código puro da verdade de Deus vai reparando o espírito humano, este vai sendo subjugado amorosa e sabiamente pelo Espírito Santo. O efeito do espírito humano santificado desta maneira, quando o espírito humano começa a subjugar a mente arrogante, a carne glutona e o coração cruel, e o subjuga com suavidade, generosa sabedoria do Espírito Santo. Assim se rende a mente, o coração e a carne. A pessoa começa a ter uma conversão em todo o ser. E assim, o castelo de pedra da rebeldia do coração perdoador começa a cair, e tira o assento do demônio que aconselha o pecador não arrependido, e o Espírito Santo toma o seu lugar. Então o humano chega a ser humilde e contrito, e dá louvor e a glória só a Deus. Então chega a paz, que não se derruba na adversidade. Chega também o gozo mais bonito, que é a fonte de todo tipo de ato bom e puro. Chega também o consolo celestial ao coração, que nos permite ver as realidades de todo o tipo como Deus as vê,
e especialmente a real condição em nós mesmos, que é triste e deplorável. E pouco a pouco, apesar da dor e a tristeza do coração quebrado, começamos a cantar, primeiramente, de Cântico de Moisés, e à medida que a transformação continua, começaremos a cantar o Cântico do Cordeiro, e assim passaremos a ser réus de morte, como Moisés, a ser merecedores da vida eterna, como o Cordeiro em Cristo Jesus. Tudo isso é maravilhoso. Passar a viver e caminhar como Enoque e Elias, com 0% de engano, 0% de opiniões próprias e 100% opinião e juízo de Deus. Quando a pessoa chega a este nível, começa a formar um caráter celestial, no qual os demônios não podem ter nenhum domínio sobre a pessoa. A pessoa chega a ser 100% propriedade de Deus e tesouro amado por Deus. Irmãos, que todos os que têm ouvidos para ouvir e um coração humilhado possam executar e aplicar estas palavras, para que linha por linha, pensamento após pensamento, possam ser transformados. Assim, todo o nosso ser e caráter, à imagem de nosso poderoso e admirável Senhor. Demos a Ele toda a glória, a Deus o Pai, por sua abnegação e pureza admirável. Devemos buscar e pedir a Deus o está escrito de sua palavra, que desatem as ataduras do pecado em nossas vidas. Devemos pedir, encontrar os momentos passados, que permitimos à nossa carne, mente e coração caídos serem usados por demônios para danificar a pureza e o anelo de santidade no afeto natural, posto por Deus em nosso espírito, e reparar, com a ajuda do Espírito Santo, nossa essência adulterada, até chegar a ser 100% reflexos do caráter do nosso amado Jesus. Temos que evitar os raciocínios de pessoas que têm o espírito danificado, pois assim é proceder igual a Eva depois que pecou. As palavras dela se voltaram em armadilhas e laços. Assim são os pensamentos naturais do homem caído. São a ruptura da verdade e mentira, sutilmente misturadas de tal forma que pareçam verdade, quando em realidade são veneno que destrói a pessoa que pensa assim e as pessoas que os executam. Mantenhamos silêncio diante da presença do Senhor. Deixemos que Ele nos reeduque e que seus juízos perfeitos tenham entrado em nosso ser e evitemos de ser culpáveis como Eva em manipular e fazer armadilha ao coração das pessoas que nos amam e confiam em nós. Se Deus não nos fala e guia nossa mente, melhor não falarmos nada e nos ocupemos de atos positivos e puros. Esperemos a voz de Deus e só falamos o que Ele quer que falamos. Assim caminharemos em terreno seguro. Que seja assim. Que o Senhor abençoe a todos.